Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o curso Vetor de revisão para o Enem. Eu sou o Bruno e iremos falar de história, no caso aqui dessa questão de história do Brasil. História do Brasil e o período republicano é comum e recorrente em todas as provas dos Enems passados. Portanto, iremos agora falar do período inicial dessa república e as práticas eleitoreiras do período republicano conhecido como República Oligárquica Brasileira. A questão do Enem de 2016, ela coloca a questão 35, o coronelismo como centro da questão. Vamos dar uma olhada na questão. Ela fala que o coronelismo era fruto de alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é, então, um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. Portanto, ele está falando aqui a questão no contexto da Primeira República do Brasil. As relações políticas entre o poder local do coronel e o governo central, o governo federal, naquela época ainda no Rio de Janeiro. Mas, para nós, precisamos dar uma olhadinha nas origens do coronelismo brasileiro. Origem do coronelismo brasileiro e o que significa esse tal de clientelismo. Uma prática eleitoreira de certos políticos que consiste em privilegiar a sua clientela, no sentido de um conjunto de indivíduos que dependem, portanto, desses favores, em troca de voto, portanto, em troca de favores entre quem detém o poder e quem vota. Ou seja, as eleições e o voto também conhecido como voto de cabresto, ou as eleições, portanto, naquele período que eram reduzidas, não a toda a população, não todas as mulheres não podiam votar ainda, existia uma limitação no processo eleitoral brasileiro do início da nossa república, desde a Constituição de 1891. Mas e o coronelismo? De onde vem? Qual é a origem do coronelismo? Ele está presente no Brasil desde a sua independência, portanto do período imperial, e foi estabelecido muito mais firmemente como um período conhecido como período regencial, desde a abdicação em abril de junho de 1831 de Dom Pedro I, em que Dom Pedro II, seu filho, teria só apenas 5 anos, não consegue assumir ainda o poder, impedido pela Constituição esta de 1824, portanto logo após a independência. Um período em que nós temos grandes transformações e implementações na Constituição e a gente vai até 1840 com o famoso golpe da maioridade em 1840. Um período também conturbado da história do Brasil de rebeliões por toda parte em diversas regiões do Brasil. A Guarda Nacional é instaurada principalmente para deter essas rebeliões, como a do Manuel do Congo, dos Papamés, dos Malês, da Sabinada, a Balaiada, a Farroupilha, a Cabanagem, rebeliões que se levantaram e surgiram contra o governo central, o governo, portanto, regencial. Esse governo que estava no Rio de Janeiro, enquanto Dom Pedro, posteriormente II, ainda era menor de idade, impedido de governar o Brasil. A instauração dessa Guarda Nacional fortalece e institui o coronelismo no Brasil. O coronelismo, como diz a questão, é uma relação do fortalecimento do poder do Estado. Mas aqui ele diz sobre a Primeira República Brasileira, resquícios, portanto, de uma época do Brasil imperial. Essas eleições, portanto, conhecidas como eleições de cabresto, voto de cabresto, o poder local das eleições, lembrando que a Constituição colocava o voto como voto aberto, também o voto descoberto, o voto não secreto. Os tais currais que se formavam, currais eleitorais, em que os coronéis, os donos, o mandonismo local, controlavam as decisões das eleições. O governo federal, portanto, o governo central no Rio de Janeiro, dependia para a manutenção do seu poder das relações com esses coronéis pelo Brasil inteiro. Essas
relações no Brasil republicano foram estabelecidas e prosseguiram principalmente até 1934 com a nova Constituição, mas aí já na época do Getúlio, pós-Revolução de 30, já é o fim da República conhecida como República Oligárquica. Ou seja, a Lei Áurea, mesmo sendo proclamada em 1888, trazia resquícios da escravidão no Brasil. A proclamação em 15 de novembro no Brasil não simbolizou simplesmente um novo Estado, mas carregava ainda muita coisa a ser mudada no Brasil. Lembrando que levantes como a Federalista, da Armada, Canudos, Contestado, a Revolta da Vacina, a Revolta da Chibata, fizeram parte também desse período republicano, é um período conturbado da história de grandes exigências, de mudanças da sociedade urbana e rural. A questão, portanto, fala que na Primeira República do Brasil, essas primeiras relações políticas descritas que fortaleciam, portanto, o poder das oligarquias, o poder, portanto, de poucos, esses poucos aristocratas donos de terra. Nessa questão, portanto, ela está falando sobre a disseminação de práticas clientelistas, a troca de favores entre o governo, portanto, o Estado e o governo e o poder local. Esse favorecimento e o privilégio através do voto. Tá certo, pessoal? Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em mais uma videoaula para o curso Vetor de Revisão do Enem. Boas provas para vocês e um abraço do professor Bruno.